Temos meditado todo esse mês de setembro, sobre os propósitos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Falamos da adoração, lembramos disso? O que quer dizer o propósito da adoração? É que nós fomos planejados para viver com Deus. Você não é do acaso, você não é fruto do acaso, você não é fruto do nada. Nós fomos criados, planejados para viver com o nosso Deus, com o nosso Pai. Toda e qualquer tentativa, gente, de viver fora da presença de Deus, você pode ter o que for. Você pode conquistar, ter todas as conquistas desse mundo em todas as áreas. Que faltando Deus na nossa vida, o lugar de Deus na nossa vida, você pode ter certeza, vai estar um grande buraco, um grande vazio aí, não vai estar completo. O livro de Eclesiastes é muito assim, mostra o Salomão, uma pessoa que com toda sabedoria e riqueza, mas em nada se encontrou, tudo é vaidade, tudo é sem sentido, se não tiver a presença do Criador, se não tiver Jesus na nossa vida. Isso é adoração, é entender que em primeiro lugar, eu fui feito para viver com Ele, para andar com Ele, para servi-lo, para amá-lo. Isso é um ponto principal na nossa vida. Falamos também do propósito da comunhão, que se nós verdadeiramente entendemos e conhecemos a Deus, automaticamente a gente vai também passar a fazer parte de uma família espiritual, da igreja. Jesus é a cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu não faço parte da igreja por ser um grupo social, eu faço parte da igreja porque em primeiro lugar eu tive uma experiência com a cabeça, com Cristo. A fé minha é pessoal, mas a minha caminhada é coletiva, esse andar junto que todos nós precisamos. Falamos também do propósito do discipulado, que nós precisamos, nós fomos feitos para sermos parecidos com Jesus. Usamos uma frase, um pensamento, dizendo que nós parecemos com quem seguimos. Quem é que a gente anda seguindo, hein? Se a gente olhar a nossa lista de pessoas que a gente segue nos Instagram, Twitter, essas coisas, veja bem que você pode estar ficando parecido com aquelas pessoas, né? Nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós fomos feitos para sermos parecidos à imagem de Cristo Jesus. E aí falamos também do propósito do ministério, que é o serviço. Semana passada, a Ita e eu aqui ajudando, sendo coadjuvante, onde todos nós fomos chamados para servir a Deus. Todos nós recebemos dons e precisamos, a partir do momento que fomos inseridos nesse corpo, naturalmente exercer os nossos dons no corpo. E hoje nós vamos falar do propósito da evangelização, tentando de uma forma mostrar por que é necessário a evangelização, o que a Bíblia fala a respeito da evangelização, tanto para quem precisa fazer a evangelização, quanto para quem precisa ser evangelizados. Amém, gente? Então, para isso, nós vamos caminhar em alguns textos, para entender o propósito melhor. A gente não vai trabalhar de forma expositiva um único texto. Relembrando uma frase que eu acho muito interessante do Rick Warren, o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito. Tem muita gente com medo da morte. Você devia ter medo de viver uma vida fora da presença de Deus, fora dos propósitos de Deus, porque o tempo passa e você vai ficar perdido nessa situação. O pior da existência não é a morte, é assim uma vida sem propósitos. Eu trago isso como tema e como um pensamento chave para nós hoje aqui, uma declaração. Estamos na terra para falar do amor de Jesus. Isso mesmo. Estamos na terra. Se eu conheci Jesus, se eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, só existe uma razão por qual estamos na terra. Verdade? Estamos na terra para falar do amor de Jesus. Léo, não tem outra razão? Maior não tem. Nós estamos na terra. Jesus ainda não voltou porque Ele quer que a gente fale do amor dEle. Você ainda não foi para a glória, para a eternidade, porque você precisa falar do amor dEle, ou receber e viver o amor dEle. Nós estamos na terra por um motivo, para falar do amor de Jesus. E vou mostrar para você alguns textos que tentar viver fora disso aqui também não dá certo para a nossa vida cristã.
Eu achei essa brincadeira, achei interessante, que fácil é ter Jesus no peito, né? Muitas camisetas. Difícil é ter peito para falar de Jesus. Realmente onde a nossa vida, as nossas palavras. E hoje a gente poderia abrir uma Bíblia diferente. Abrir a Bíblia chamada Você. Se a gente fosse abrir na carta segunda-feira, segundo Daniel, como que é a Bíblia? O que a Bíblia estaria dizendo? Se a gente fosse abrir lá no capítulo 2 da terça-feira, segundo Rogério, como é que é o Rogério na terça-feira? O que a Bíblia estaria dizendo na terça-feira dessa semana? Percebe? Se a gente fosse abrir a Bíblia lá na quarta-feira, capítulo 3 de Priscila, como é que vai ser na quarta-feira? O que a Bíblia vai falar para as pessoas na quarta-feira? Nossas vidas é essa Bíblia, é essa carta viva de Deus. Antigamente falava-se muito da salvação da alma, como se a gente fosse umas almas sem corpo, esquecendo-se do corpo. E aí muita ação, a missão integral veio trabalhando, mas isso está errado, porque nós trabalhamos com o corpo, com a vida como um todo. Eu digo para você que atualmente, hoje em dia, fala-se muito da salvação do corpo, esquecendo-se da alma. Hoje em dia estamos muito preocupados em dar o pão, em dar o alimento, em dar o trabalho, em dar a faculdade, em dar dinheiro, em ter todas as coisas da terra, saúde, prosperidade. Mas céu, eternidade, salvação, está ficando de lado. A gente parece que a história humana gosta de caminhar nos extremos, né? A igreja local, olha esse pensamento do Carlito, a igreja local não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Então vocês que estão se batizando hoje, pronto, cheguei, não, pronto, vou embora, agora que é a hora de agir. Estamos iniciando uma jornada. Daí, se você lembra do que a gente falou no mês anterior, de agosto, nós trabalhamos o tema reunidos, não é isso? E aí muita gente ficou, mas Léo, esse negócio estava reunido, agora está espalhado, que coisa complicada, não estou entendendo. Quem sabe agora você vai entender um pouquinho. Tem 3 tipos de pessoas. Aqueles que se reúnem para buscar, 2 tipos, aqueles que se reúnem para buscar o poder de Deus, se renovar na presença de Deus, se encher do Espírito de Deus, e sai segunda-feira espalhado pela sua família, pelo seu trabalho, pela sociedade, pelas escolas, por onde o Espírito Santo o guiar, como voz profética, como voz de Deus, onde ele estiver. Esse é um tipo de pessoa que a Bíblia quer, aqueles que se reúnem, o momento do sinal amarelo, mas a hora que chega o verde, ele diz: eu vou, é agora, eu vou ali, eu sou a voz de Deus, eu sou o braço de Deus, eu sou as mãos de Deus, eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida. Agora tem um tipo de pessoas que está na luz vermelha, está sempre parado, o semáforo não abre, não abre, mas aqui não tem ninguém assim, amém? Não é verdade? Vamos falar juntos novamente essa frase, 1, 2, 3, estamos na terra para falar do amor de Jesus. Se estamos na terra para falar do amor de Jesus, vamos ver algumas lições. Em primeiro lugar, obedeça à missão que Jesus te passou. Obedeça à missão que Jesus te passou. Quero ler um texto clássico, né? Lá em Mateus 28, o texto da grande comissão. Podemos ler juntos também, 1, 2, 3. Jesus aproximou. Esse é um texto clássico para toda pessoa, para a gente entender a consumação do que Jesus fez na terra. Vamos enxergar um pouco esse texto. Obedecer à missão de Jesus é viver com sua autoridade. Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele diz: vão com essa autoridade. Igreja, pensa comigo. Se eu não estiver vivendo a autoridade de Jesus, significa que eu não estou vivendo a missão.
O contrário também é verdadeiro. Se eu tentar viver fora da missão, do propósito de Deus, de viver e de falar o amor de Jesus, sabe o que acontece? Eu vou viver fora da autoridade de Jesus. Será mais um sendo dominado por problemas e fraquezas. Mesmo que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, mas essa autoridade foi dada àqueles que querem obedecer à missão. Obedecer à missão de Jesus, anunciar o Evangelho, viver o Evangelho, é nada mais, nada menos que dizer: Senhor, eis-me aqui, encha-me do teu poder, eu quero viver nessa autoridade. A missão é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. É isso que está no texto, não é que a gente leu? A grande comissão é essa. A missão não é lá fazer uma ação social apenas. A missão não é somente ir lá dar um estudo bíblico. Tradicionalmente se fala que você pode fazer a missão de 3 formas. Quem conhece aí, vamos saber. Você faz missões de 3 formas: orando, contribuindo e indo. Para mim é uma mentira, está errado. Porque o texto bíblico diz: vão por todo mundo fazendo o quê? Fazendo discípulo, tem que ir, fazer discípulo, tem que batizar e tem que ensinar. A missão é tudo isso. Ah, mas eu estou contribuindo. Você está ajudando, amém. Mas não é a missão que Jesus pediu. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ensinar, você tem que batizar. Fazer discípulo, o que é fazer discípulo? É ensinar a pessoa a ser como Jesus é. E quem é o modelo? É você. As pessoas serão cristãs assim como você é. Aprenderão a seguir Jesus assim como você está seguindo. Quem sabe esse é um dos grandes problemas que a gente vê na sociedade. As pessoas querem Jesus, mas elas olham para os modelos, para os espelhos, e muitas vezes não está vendo Jesus em nós. Não é verdade, gente? Ou só eu que me sinto assim? A missão deve ser desenvolvida através de tudo que você faz, pois o id é indo. A palavra id do grego tem essa ideia, né? Ele está no nosso gerúndio no português, é indo. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes você pensa assim: eu vou parar tudo quando eu me aposentar, então eu vou trabalhar, e lá quando eu me aposentar, tiver tudo feito, tudo ok, aí eu vou então para a missão, vou fazer alguma coisa. Não. Totalmente errado. A missão é indo. Enquanto você está indo lá levar teu filho para dormir, para levantar, levar na escola, enquanto você está indo no trabalho, enquanto você está limpando a casa, todo esse dia, todo esse movimento, assim é feita a missão. Assim eu tenho que obedecer à missão de Jesus. Deus tem colocado pessoas nos nossos caminhos e muitas vezes não observamos. Por todos os lugares e muitas vezes nós não observamos. Por quê? Porque muitas vezes não entendemos que estamos na terra para falar do amor de Jesus. E eu preciso obedecer à missão que Jesus me passou. Amém, igreja? Jesus estará todos os dias, diz o texto, mas com aqueles que estão engajados na missão que Ele passou. Eis que estou convosco todos os dias. A turma fala: não, Deus está comigo. Mas Ele falou isso no contexto qual, gente? Das pessoas que estão indo para a grande comissão, fazer a sua missão. Quem sabe nós estamos experimentando pouco da presença de Deus, porque estamos envolvidos pouco com a missão de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Quanto mais eu vou para a missão, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu amo pessoas, quanto mais eu estou em oração pelas pessoas, mais de Deus, mais da presença de Deus será derramada sobre a minha vida. A grande comissão não é a grande sugestão. Nós estamos na terra para falar do amor de Jesus. Se você não entendeu isso, você está quebrando um grande propósito de Deus para a tua vida. E quem sabe muitas outras áreas ficam ali penalizadas, complicadas, porque não estamos vivendo essa paixão, esse amor. Amém, gente? Está claro para vocês? Está escuro? Firme? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Estamos na terra para falar do amor de Jesus. Uma outra lição, se estamos na terra para falar do amor de Jesus, é: transfira somente o que você tem recebido. Compartilhe o que você tem, o que Deus te deu. Simples assim. Tem gente que acha muito difícil falar do Evangelho, falar de Jesus.
Passa apenas o que você recebeu. Dê apenas seu testemunho. Está ótimo. Quero ler 2, 3 textos referente a esse ponto aqui. O primeiro deles é um texto conhecido em Atos 1:8. Eu vou ler. Repara o texto, o que diz. Mas vocês receberão poder, ok? Olha que coisa. Você quer o poder de Deus? Amém ou não? Mas vocês receberão poder. Quando? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É interessante isso. O Espírito Santo está na nossa vida, certo? Então eu vou receber poder para viver isso quando o Espírito Santo descer sobre mim. E aí o que acontece? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, por onde nós fomos caminhando. Às vezes a gente pensa, não, mas um dia, aquela pessoa que tem um chamado, às vezes para uma nação, um dia eu quero ir lá para aquela nação pregar. Eu vi um pensamento, que eu não lembro o nome do autor agora, ele fala, se você não é bênção, onde está, será maldição, onde for. A gente se engana muito com essa ideia de fazer a missão, que é um chamado que eu vou lá um dia fazer. Não é hoje. A partir do momento que Deus alcança a minha vida, que o amor de Deus toca na minha vida, que Ele enche e impacta a minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou exalar. Isso vai sair de mim de forma natural, porque o Espírito Santo está em mim e eu não consigo segurar o seu poder. O poder espiritual, então, depende do lugar que o Espírito Santo tem em sua vida. Receberão poder ao descer o Espírito. E eu tenho me questionado e buscado mais em Deus nisso. Deus, eu quero mais do teu poder. Aí você pode dizer, mas eu tenho o Espírito Santo. A gente poderia inverter a pergunta e dizer, mas o Espírito Santo tem você, tem a sua vida, ele tem controle sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ah, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me tem, Léo. É Ele realmente que está dirigindo e controlando a minha vida? O poder espiritual transforma você, sem escolha, você numa testemunha de Cristo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, sabe o que acontece? É como a gente viu aqui, os batizandos aqui, vem essa alegria, eu quero fazer algo para Deus, eu quero testemunhar desse amor. Testemunha aquele que fala, aquele que dá a vida, assim como Cristo deu a vida por nós. Como está o Espírito Santo na sua vida, querido? Que lugar você tem dado ao Espírito Santo? Deixar Ele agir, deixar Ele falar, quebrar certos conceitos e até preconceitos, certas culturas que a gente recebeu, heranças, e deixar que agora seja uma nova dimensão, uma nova época, uma nova etapa da nossa vida, aonde quem dirige a minha vida não são mais os meus problemas, as minhas fraquezas, aonde quem dirige a minha vida não é o governo, as circunstâncias da vida, agora quem dirige a minha vida é e deve ser o Espírito Santo de Deus. Como é que o Espírito Santo quer que eu fale, quer que eu seja, quer que eu viva? Amém, gente? Outro texto interessante, 1 Pedro 3,15, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Olha só, duas coisas. Eu tenho que santificar Cristo como Senhor no meu coração. O altar, gente, não é aqui. A gente fala lá no altar da igreja, não. O altar é aqui. É aqui que Jesus tem que estar entronizado, sendo Senhor. É no meu coração, é na minha vida. Quando Ele está entronizado na minha vida, sabe o que é que acontece? Eu estarei apto para responder a todo aquele que perguntar a esperança, a razão da minha fé. Quando Cristo é Senhor no seu coração, compartilhar do seu amor torna-se razão do seu viver. Não é possível vivermos dia após dia, pessoas que amam Jesus e automaticamente amam o mundo, amam as pessoas, e fazer só aquela oração, Deus me ajuda nisso, Deus toca na minha família, Deus toca nisso. Tem uma oração que pessoas cheias do Espírito Santo faz.
Deus, coloca alguém no meu caminho para eu servir. Deus, coloca alguém no meu caminho para eu orar por ela. Muitas vezes fora do Espírito, até mesmo dentro de casa, a gente está perdendo isso. Às vezes o seu parente fica doente, a primeira coisa que você faz? Ou leva no médico, dá um remédio, não estou dizendo que não tem que ir, né? Mas por que não ora por ele? Eu vou orar pela sua vida aqui. Sim ou não, gente? Muitas vezes está acontecendo um problema, porque fala, eu quero te aconselhar, eu quero falar algo de Deus para a sua vida. O Espírito Santo está em mim ou não está? Espera aí, gente. Jesus foi ressuscitado dos mortos de que forma? Através do quê? Hein? Do poder do Espírito Santo, não foi? Foi o Espírito Santo que o ressuscitou, o poder de Deus. E esse poder está onde? Não está aí dentro? Não está aí dentro da tua vida, do teu coração? Esse poder não é mais forte do que os seus problemas, do que as suas fraquezas? Do que os palavrões, do que os pensamentos negativos? Estão entendendo, sim ou não? O poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o poder que você recebe quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida. E eu tenho que me questionar. Viva o poder do Espírito Santo. Ele não fugiu de você, não. Ele veio para habitar em você. Ele nos transforma, Ele muda. E isso não é porque a gente é forte, porque a gente é bom, porque não é assim. Mas é porque Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, e Ele é poderoso, e Ele age. Basta a gente dar lugar a Ele na nossa vida. Ele faz a obra. Aquelas fraquezas que você pensa que fica aquela coisa, deixa Ele fazer a obra, apenas se renda. Aqueles problemas que a gente pensa que está tomando o controle da nossa vida, volte-se a Deus, Espírito Santo. Mais um versículo muito interessante, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Esse versículo também ele é chave para as nossas vidas, para compartilhar aquilo que recebemos. Se eu receber do amor de Cristo, o que a palavra está dizendo? Que o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. Essa palavra no português dá um sentido ruim, que parece que está nos envergonhando. Não é isso, é uma força motivadora que nos impulsiona. Quem não nos deixa desistir é o amor. É o amor que impulsiona. Se o amor de Deus está no nosso coração, está no teu coração, vai fluir um poder de dentro de você, que vem um desânimo muitas vezes. Quem aqui não enfrenta? Mas esse amor, esse poder vem dentro de nós, e é fantástico o que Ele faz. Por isso que a palavra diz que quando estou fraco, é que eu estou forte. Não é valorizando a fraqueza, é valorizando o poder do amor. Porque não importa o que me aconteça, este amor é tão poderoso que me levanta, que me restaura. Mas ele não fala só do amor, ele traz também uma convicção, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Então, gente, quando você crê na palavra de Deus, que Cristo realmente morreu por você, ressuscitou dos mortos, o seu amor te impulsiona. Se você crê realmente que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele vem sobre você, e sabe o que acontece? O amor de Deus começa a agir na tua vida e te transformar.
E quando você é impulsionado, quando o amor de Deus nos impulsiona, vivemos para compartilhar desse amor. Ninguém consegue ficar calado, ninguém consegue ficar parado. Nós precisamos dizer: Senhor, encha a minha vida do teu amor, para que eu sinta compaixão das pessoas, para que eu sinta compaixão deste mundo que está perdido, para que eu sinta compaixão por aqueles que estão ao meu redor. Quando se encher o coração de compaixão, aí nós vamos também orar uns pelos outros. Você pensa nas pessoas que muitas vezes estão feridas, doentes, com um problema. Eu vou orar. Então veja bem, não é só o poder do Espírito, é o poder do amor. Essa junção tem que acontecer. Vem o poder do Espírito e vem o poder do amor, para que a gente sinta compaixão das pessoas e ore por elas, para que elas sejam restauradas a viver o propósito original de Deus para a vida delas. Amém, queridos? Estão aí comigo? Estamos na terra para... Concorda ou sem corda? O que é que nós estamos fazendo aqui? O meu trabalho, os meus planos, tudo que nós estamos fazendo isso para falar desse amor de Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo que Deus está fazendo, sabe o que é, gente? O Espírito Santo está indo em todos os lugares nas pessoas, para convencê-las, para arrebanhá-las, para trazer para os braços de Jesus. Deus não está perdendo tempo, Deus não está cansado, Deus não está parado, Jesus não está atrasado na sua volta. O que Ele tem é muita paciência, para que mais e mais pessoas conheçam o seu grande amor. Estamos na terra para falar do amor de Jesus. Então, além de obedecer e de transferir aquilo que você tem recebido, e para isso dê mais lugar a Deus na sua vida, precisamos também explicar o Evangelho. Explique o Evangelho. E eu quero ler um versículo que com certeza ele é o cerne do Evangelho. Qual que é? Muitos conhecem, não é isso? Dizem que notícia ruim chega rápido. E agora é a época do fake news, a gente nem confere se aquilo é verdadeiro, a gente está compartilhando tanta coisa. Compartilhar um versículo, uma mensagem. Eu queria que você compartilhasse uma mensagem, essa daqui. Vamos ler juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem dúvida, esse versículo tão conhecido. Eu quero explicar algumas coisas nesse versículo hoje à noite com vocês, a respeito desse amor de Deus. Vamos lá. O amor de Deus, o amor é o resumo da ação de Deus para com o ser humano. Tentei pensar uma frase para colocar aqui, e se eu posso dizer, gente, o que Deus está fazendo, Léo, para alcançar o ser humano, amando. Qual é a ação de Deus? O que é que Deus fez para que o ser humano possa viver a vontade dele? O amor, amando o ser humano. Na Bíblia não há condenação. Versículo 17 desse texto diz que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O resumo da ação, a totalidade da ação de Deus é amor. Você acha que Deus não te amou? Ele te criou perfeito, livre, com autonomia. Eu e você pecamos, nos afastamos de Deus. Ou vai me dizer que tem alguém aqui dentro que nunca errou, que nunca pecou? E se pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos separados da sua presença, da sua glória. Mas mesmo assim Deus não se cansou e não desistiu de você. Ele olha
olha para a humanidade e procura alguém justo, e não havia uma pessoa sequer. Então ele dá um jeito muito esquisito. Ele diz para o seu filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente não entende, essa gloriosa palavra. Ele diz, só você pode. Deus faz o maior milagre, que é enviar o seu filho, Deus, para nascer como um ser humano, como eu e você, para que ele possa pagar pelo que eu e você precisávamos pagar. E ele vive, e ele obedece, e ele aprende, e ele passa cada estágio da vida que eu e você temos passado. E ele vai até a morte para poder nos livrar daquela culpa. E ele ressuscita e nos traz também vida, não apenas nos tira a culpa, mas nos dá poder, nos dá vida, nos dá novamente a oportunidade, a possibilidade de viver uma vida espiritual, de viver como filho de Deus. Isso é amor. E o que você está fazendo com o amor de Deus? Tudo que Ele podia ter feito, Ele fez pela tua vida. O amor é o resumo, é a totalidade da ação de Deus. Deus amou. O amor não é geográfico, ideológico, cultural, religioso. Ele é sem limite de abrangência. Deus amou o mundo. Há uns discursos tolos por aí que dizem, Deus não ama esse, Deus não ama aquele. Aonde está isso no Evangelho? Deus amou o mundo, todas as pessoas, em todos os lugares, todas as etnias, todos os países do mundo estão recebendo do amor de Deus. O amor é a total doação divina para gerar um intermediador entre os homens e Deus. Se nós nos separamos dele, ele então faz aquilo de maior que ele podia fazer, a sua total doação, que é o seu Filho unigênito, o único e o primeiro. E aí Jesus ressuscita, e ele é a primícia, ele é o primeiro de uma nova geração, de uma geração de filhos de Deus. Deus te chamou para viver como filho e filha do Altíssimo. Filho e filha do Altíssimo, do Deus eterno, do Deus de amor. Por que que esse ódio, essa raiva, esse medo tem tentado dominar teu coração? Ele já te amou, Ele já fez. Deixa esse amor mexer na tua vida. O amor é a restauração divina da vida plena e eterna. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu sim seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, a vida eterna. E a vida aqui é interessante, querido, porque existem os dois lados da vida aqui na terra, mas da vida eterna. Muitas vezes há uma contradição, as pessoas colocam como se fosse um dualismo. O mais importante é pensar na vida eterna, mas a verdade da Bíblia, João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida e vida abundante, vida plena. Isso significa que a eternidade começa aqui. Quando eu recebo esse amor, quando eu vivo esse amor, sabe o que acontece? A eternidade começa aqui. Dentro de mim não há mais trevas, dentro de mim há luz, e onde há luz as trevas se afastam, aonde há esperança de Deus, o medo se afasta, aonde há o amor de Deus, o medo e as derrotas se afastam, porque dentro de mim há um poder restaurador, que é o amor de Deus. Deus quer tocar na sua sexualidade, Deus quer tocar na sua vida como casal, Deus quer tocar na sua vida como profissional, Deus quer tocar na tua vida como ser humano e te fazer uma nova pessoa. Nova pessoa. O amor é essa restauração da vida plena e divina. Mas o amor não é imposto, ele deve ser correspondido.
A Bíblia diz lá então, para todo aquele que nele crê. Isso é tudo que nós podemos fazer, porque o amor dele está te tocando aonde você vai. Você pode estar descendo ao mais baixo da sua vida, aos buracos da vida, aos lamaçais da vida. Você pode estar no mais alto, nas glórias. Você pode estar onde for, que o amor de Deus está lá atrás de você, te tocando e te chamando. O Espírito Santo tem te incomodado. A questão é o que você vai fazer com isso, porque Deus não vai impor nada sobre a tua vida. O que Ele quer é, qual é a sua resposta? Você corresponde a esse amor ou não? Isso aqui é sua parte, isso aqui é minha parte. Eu escolhi responder a esse amor. Eu disse sim, Jesus. Eu disse sim, Jesus. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Você já disse sim, Jesus? É o que a gente pode dizer. Lá em João 3,17 diz que a condenação é essa, que a luz vem ao mundo, mas se a pessoa não quer corresponder ao amor, o que é que ele faz? Ele foge da luz. Ele foge da luz. Não fuja da luz de Deus na tua vida. Não fuja do amor de Deus na tua vida. Não se condene. Venha para a restauração que há em Deus para a tua vida. Amém, queridos? Espírito Santo de Deus, o amor não é imposto, ele deve ser correspondido. Corresponda ao amor do seu Deus pela tua vida. Simples assim. Como será depois? Aí o Espírito Santo é como o vento, ele vai guiando todas as coisas. Amém? Eu brinco que se algumas crianças, imagina a criança quando estivesse no ventre da mãe ainda, prestes a nascer, e ela começasse a pensar, ai meu Deus, eu não vou nascer, como é que vai ser o mundo lá fora, é melhor eu ficar aqui dentro e tal. Mas não é assim que acontece. O amor precisa ser correspondido. Amém, igreja? Eu quero te lembrar, meu querido, assim como lembrar a mim mesmo que o Criador é assim. Ele foi julgado. Ele foi julgado para te dar amor, para cuidar de você, para te restaurar. Que sabe, muitas vezes a gente se perde do amor de Deus. Fica perdido em tantos problemas, até confusões religiosas. Eu queria te lembrar que você tem um Pai. Desculpa. Temos um Deus de amor. Isso é tudo. Amor, Ele ama. Essa é a melhor equação da vida, de todas as coisas. O amor dele nos toca, o amor dele nos restaura, o amor dele é paciente, o amor dele insiste, o amor dele é perseverante. Amém, querido? Pensa bem no Jesus que você conheceu, no Jesus que você tem ouvido. Obrigado, Pai. Estamos na terra para falar desse amor. Por último, colabore para a maior decisão de uma pessoa, a maior decisão da vida. Viver o propósito da evangelização é colaborar para a maior decisão. Eu quero ler 2 textos com você. 1 João 2,3
Sabemos que o conhecemos, que conhecemos Jesus quando obedecemos os seus mandamentos. Então, o que nós temos que fazer é colaborar apenas para a decisão que cada um de nós precisamos tomar diante desse amor do nosso Deus. Eu sou aqui um cooperador, um colaborador, assim como cada um de nós no nosso dia a dia. Qual é a decisão que nós precisamos tomar? A decisão é a quem obedecer. Me surpreende às vezes que você aceita obedecer tantas coisas, você segue tantas coisas, você segue cada coisa esquisita, mas seguir o Deus de amor, aquele que morreu por você, aquele que te criou, aquele que quer a melhor coisa para a tua vida. Se nós seguimos até muitas vezes a nossa própria carnalidade, nossos problemas, e deixamos de querer obedecer aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai. Essa é a decisão. Eu decido te obedecer, Jesus. Os teus mandamentos são os meus preceitos, os teus mandamentos são os meus conceitos, são aquilo que vai guiar a minha vida. Isso é decisão. Decisão. Eu decido obedecer a Jesus. É a quem obedecer. A decisão também é por seguir os mandamentos de Jesus, e isso é a prova visível que o conhecemos. Se nós o conhecemos, devemos obedecer os seus mandamentos. Eu confesso, gente, que nós, quem sabe, nos perdemos um pouco nos estudos, na quantidade de Bíblia que nós temos, de canções. Nós temos tantas coisas, tantas ações. E sabe qual é um princípio base de tudo? Obedecer. Obediência ao nosso Deus. E isso é decisão. Porque quando você decide obedecer, o Espírito Santo vai te fortalecer. Quando você decide segui-lo, o Espírito Santo vai te guiar, vai agir na tua vida. Outro texto também que nos mostra a respeito da nossa decisão, Romanos 10, 9 e 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Preste atenção nesse versículo, porque ele é interessante. A decisão então é de dentro para fora, em resposta à ação de Deus em seu coração. Se você crê em seu coração, hoje aqui tivemos o pessoal vindo aqui, colocando de forma pública, mas aquilo que já aconteceu no seu coração. A decisão é de dentro para fora, é em resposta ao amor de Deus. Então eu te digo, se o amor de Deus tem impactado você profundamente, de que forma você tem demonstrado este amor na tua vida pública, cotidiana? A fé tem voz, e esta é sua confissão pública. Se você confessar com sua boca, a decisão faz com que a fé crie áudio, que a fé seja ouvida por onde for. As pessoas verão a fé na nossa vida, não somente porque estamos falando, mas pela nossa confissão, pelo jeito que nós estamos vivendo na presença de Jesus. A decisão é sobre quem é Senhor em sua vida e sobre como você será salvo. O texto diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Muitas pessoas estão tentando ser salvas de muitas formas, mas você precisa tomar uma decisão. Quem é que está sendo o Senhor na tua vida? E mesmo que você já tenha um dia tomado uma decisão e até se batizado, é Jesus, amém. Mas como está a sua vida hoje, meu querido? Jesus tem sido Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre o meu tempo, sobre as minhas decisões, sobre os meus sonhos, sobre os meus planos, sobre a forma que eu vivo aqui na terra. A decisão é sobre quem é o Senhor.
que forma você educa seu filho, de que forma você vive teu casamento. A decisão é sobre quem é o Senhor. Quem tem voz ali tem que ser o Senhor. Amém? E eu resumo num versículo, e eu quero ler ele junto com você. 1, 2, 3. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A decisão é sobre isso. Amém?